era até pouco tempo inimaginável o Flamengo numa situação como essa. Por que eu digo isso? O Flamengo ficou 38 anos sem vencer uma Libertadores. E o Flamengo, ele teve diretorias assim bizarras que só afundavam ainda mais o Flamengo. E teve até um período onde o Flamengo era chacota quando ele se classificava para Libertadores, né? Eu lembro exatamente. Os rivais diziam: pronto, minha alegria está garantida. Flamengo classificou para Libertadores. Vou poder zoar os rubro-negros. Vai ter vexame no Maracanã. Vai ter vergonha. Tudo piorou depois daquele América do México, né? Que teve festa para o Joel Santana. E aí, Mauro, eu te pergunto sobre essa situação. Por quê? Porque esse Flamengo, que num determinado momento foi chacota quando se classificava para Libertadores, um Flamengo que raramente disputava títulos de expressão, quando disputava era uma Copa do Brasil ali, ficou de 92 até 2009, né, sem conquistar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, esses títulos de mais expressão. E aí, Mauro, o Flamengo vai para a quarta final de Libertadores em 7 anos, pô. Isso é muito grande, um time chegar na quarta final de Libertadores em 7 anos e ainda mais, Mauro, podendo se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão da América. Era inimaginável, Mauro, você concorda? Até pouco tempo atrás, até 2015, pelo menos, 2016, eu acho que nem o torcedor rubro-negro mais otimista esperava assistir a 4 finais de Libertadores, 2 títulos de Libertadores, 2 títulos brasileiros, essa potência que se tornou o Flamengo. E se for Flamengo e Palmeiras para a final, os dois podem se tornar aí o primeiro time brasileiro, clube brasileiro, tetracampeão da América, Mauro César Pereira. Olha, a gente costumeiramente abordamos aqui no programa, nós falamos sobre a questão das finanças dos clubes, a importância de uma boa gestão, de ter dinheiro, de pagar as dívidas. Não é por acaso, né? Tudo está diretamente ligado ao poderio financeiro, poderio econômico. Se você não tem dinheiro, você não tem bons jogadores, você não consegue competir. O Flamengo era uma bagunça, hoje está organizado, isso não depende de uma pessoa. Pode sair um presidente, entrar outro, dificilmente isso vai mudar, porque o clube está estruturado, o sócio está atento, a torcida está muito atenta, tem uma lei de responsabilidade fiscal do estatuto, então o dirigente pode ser responsabilizado se ele for um mau gestor ou prejudicar o clube com as suas decisões. Então o Flamengo está bem protegido. Mudar isso é improvável que aconteça, pode até acontecer. Se o Manchester United está em crise, né, já há algum tempo, por conta de péssima gestão, significa que qualquer clube está sujeito a isso, né? Mas não é o mais provável. Então, a tendência é o Flamengo continuar bem financeiramente, com bons jogadores e competindo. E disputando aí os grandes títulos, brigando pelas grandes conquistas, especialmente se conseguir fazer uma boa gestão do futebol, né? Inclusive, ontem até a gente falava sobre isso antes da bola rolar na transmissão da Jovem Pan, essa questão do Felipe Luiz, fica, sai, cara, tem que ficar, acabou. Se não for campeão, continua do mesmo jeito. Segue o trabalho, é isso que tem que acontecer. A não ser quando o técnico está mal, o trabalho é ruim, não é o caso dele. Tem a questão da inexperiência, mas vale a pena mantê-lo, evidentemente. E eu acho que a diretoria, me parece que tem esse posicionamento. O que falta, muitas vezes, é uma gestão mais profissional, mais organizada, mais razoável, né, e menos influenciável. E acho que dessa vez parece que está caminhando nessa direção. Flávio Prado, era inimaginável, né? E aí é por isso que a gente fala que clubes como São Paulo, Corinthians, que hoje vivem momentos complicados, né? Santos, Vasco, podem se recuperar. O Cruzeiro se recuperou. O Cruzeiro está se recuperando. E eu acho que o Flamengo é muito esse exemplo, cara. O Flamengo, até pouco tempo, eu repito, era chacota. Era chacota. Quando vencia, ganhava ali uma Copa do Brasil, que era mata-mata, naquele negócio de clima no Maracanã. O Flamengo buscava ali um título inesperado. Só que o Flamengo brigava para não cair o tempo todo, né? E hoje é um dos únicos times brasileiros que nunca caíram para a segunda divisão. O Flamengo só ganhava estadual num determinado momento. Quando chegava na Libertadores, era zoado, sim, por todos os rivais.
É um grande exemplo o Flamengo, Flávio, para todos esses clubes que não se organizam, que só se endividam e que deixam de competir, de disputar títulos de expressão? Pilato, sem dúvida, e andando junto o Palmeiras. Era a mesma coisa, era muito parecido, né? O Palmeiras também, a gente sempre lembra isso, vai ficar repetindo, mas não custa lembrar, né? O pai do Marcelo Moreno falou, não quero meu filho no Palmeiras, não funciona assim e tal. E cada um ao seu estilo, um grupo que mudou a história do Flamengo, pessoas ligadas às finanças, pessoas com conhecimento de finanças muito importante, moldaram o clube num sistema próprio, que eu não tenho capacidade de dizer exatamente como era, porque eu não tenho esse tipo de conhecimento, mas mudou, quitou as dívidas, virou uma equipe importante, com uma força, com um potencial muito grande, e que agora até fala em ter um estádio, mas é uma coisa que tem que ser muito pensada para não virar um mico como acabou virando o estádio do Corinthians, que também está vivendo um momento de brilho, o sonho do estádio virou um pesadelo. E o Palmeiras, simultaneamente, é a mesma coisa, né? Com outro tipo de coisa, com uma pessoa, mais especificamente o Paulo Nobre, mudando toda essa situação e criando estruturas, os dois. Então, não por acaso, os dois estão aí, brigando por todos os títulos, os dois são favoritos, os dois podem repetir uma final de Libertadores. Se hoje o Palmeiras for eliminado, teremos de novo um deles na final, eles vão estar sempre lá. Campeonato Brasileiro, os dois disputam taco a taco. Isso é assim já desde 2019, ou até um pouquinho mais, e será assim nos próximos anos. Porque eles se estruturaram. E essa estrutura que a gente cobra. Ué, se o Palmeiras pôde, se o Flamengo pôde, por que o São Paulo não pode, o Vasco não pode, o Corinthians não pode? Por quê? Não tem lógica isso. Por que o Grêmio fica dependendo de um mecenas para ter que comprar o estádio? Não tinha nem como usar o próprio estádio pelas dificuldades que tinha. Só para incitar o Gui, você citou o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá e do jeito dele acabou se acertando, se alinhando. O Ronaldo fez um pequeno aporte dentro daquilo que é o futebol e já mudou completamente a estrutura do clube. Dá para fazer. Agora, precisa ter gente com discernimento, inteligência, boa vontade e que não queira usar o clube, né? Queira trazer benefícios para o clube. Isso não é uma coisa muito fácil de a gente achar no futebol, não, viu, Pilhado? É, por isso que eu falo, né? Falta muito isso no Corinthians, no São Paulo. Falta um grupo ou falta um cara que tenha força política que queira corrigir. Que queira corrigir o clube. Porque o Flamengo e o Palmeiras são muito exemplo disso, cara. Se tornaram potências sul-americanas. Eu mesmo nunca imaginava, e olha que eu cobri muito o Flamengo aí, no Rio de Janeiro, ver o Flamengo disputando tanto título de Libertadores assim, ver o Flamengo chegando forte em Brasileiro constantemente. Eu acho que é um baita exemplo, né? Vamos ouvir aí o que o Felipe Luiz falou, porque ele, claro, ele liga essa disparidade à disparidade financeira que hoje os clubes brasileiros eles têm muito mais dinheiro que os clubes argentinos e os outros sul-americanos, tirando o River Plate, tá? O River também tem muita grana, mas não está conseguindo acompanhar o ritmo de Flamengo e Palmeiras aí nos últimos anos. Vamos ouvir o que falou o Felipe Luiz. En los últimos años, desde 2019, ¿no? 2018 no fue, ¿no? Fue Boca River, ¿no? Después, desde 2019, eso es. Sí, verdad. Siempre llega un brasileño. Yo achaco eso al poder económico. No tengo ninguna duda. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos. Hoy Brasil hay clubes con un poder económico muy grande a nivel de Europa. En nuestro caso es eso. Tenemos jugadores aquí que tenían ofertas de más dinero incluso para equipos europeos y Flamengo consigue cubrir esto. Entonces al final mejores jugadores, más posibilidades de ganar. No te garantiza ganar. Luego en el papel todos muy buenos, pero dentro del campo juegan 11 contra 11. Pero a la larga yo creo que tiene más posibilidad. Y la selección es diferente. La selección compites contra europeos. Argentina pasó por una reformulación muy grande, mucha crítica de la prensa, los jugadores tuvieron que aguantar mucho, se unieron y al final sacaron adelante un mundial con 2 penaltis, contra Francia en la final y contra Holanda, ¿no? Entonces, y sacaron adelante, pero la línea es muy fina, si queda eliminado sería una generación fracasada. Entonces pasa algo parecido en Brasil, ¿no? Siempre llega muy cerca contra Croacia en penaltis, son jugadores que son muy exigidos por la prensa, está pasando por un momento difícil,
pero tienen que ser fuertes porque al final la camiseta pesa y se cobra mucho a estos jugadores, se exige mucho a estos jugadores y ellos saben de la presión que conlleva vestir la camiseta de la selección.